Módulo 28, 29, página 122. Então, multiplicação de números inteiros. Então, lembram quando eu falei que quando o menos ele tá antes, eu vou inverter quem tá lá dentro? Então, aí fica mais. Então, se eu encontrei um menos, eu vou inverter quando ele encontra um número lá dentro, então fica menos. Então, e quando eu tenho mais, eu mantenho, né? O mais eu mantenho o sinal que está lá dentro, que é menos. Mantive. Isso na condição, né? Quando a gente encontra um parêntese e um número antes do meu parêntese. Na multiplicação, como que eu vou olhar os sinais? Eu vou olhar, assim, sempre quando eu tiver sinais iguais, que vai falar a mesma coisa aqui, ó. Reparem nos sinais iguais. Quando os sinais forem iguais, o que vai resultar? Vai resultar em mais. E quando os sinais forem contrários, o que vai resultar? Em menos. Sempre assim? Sinal igualou, mais. Sinal contrário, menos. Então, depois que vocês fizerem a leitura do módulo 28, 29, que é necessário fazer, aí sim, nós vamos começar, né, a resolução dos exercícios de aplicação. 1. No contexto teórico, apresentamos uma ideia que mostra um padrão existente em tabelas de multiplicação, como se estivéssemos expandindo as tabuadas para fatores também negativos. Retomando esse raciocínio, faça o que se pede em cada item. A. Complete o quadro de multiplicações com base na regra concluída no texto teórico. Depois, complete as lacunas na sentença dada. Então, aqui eu tenho 3 vezes mais 4. Que não tem nada, né? Pode ser o mais. Mais com mais, mais. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. Mais com mais, mais. Aqui não tem sinal nenhum. Então, é o mais, tá? Quando não tem sinal. Então, que é? Deixa eu tirar para não sei, cadê a minha... Vamos continuar. 3 vezes 2, 6. Sinal 3 vezes 1, 3. Sinal mantendo mais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1. Tá vendo que aqui eu não tenho sinal, mas aqui eu tenho menos. Então, 3 vezes menos 1, eu tenho menos 3. E lá na explicação do módulo 28, 29, ele inicia com um caso de multiplicar 3 vezes rodadas negativas. Então 3 vezes um sinal negativo. Então, ele soma esse valor aqui 3 vezes. Menos 1 e menos 1. Então, dá menos 3. 3 vezes menos 2. 3 vezes 2, 6. O mais com o menos, sinais diferentes, resulta em menos. Então, 3 vezes 2, 6, sinais diferentes, menos. 3 vezes 3, 9, sinais diferentes, resulta em menos. 3 vezes 4, 12. Sinais diferentes, lá tem mais. Lá tem mais e aqui menos, então, menos 12. Na multiplicação de uma sequência de números inteiros por mais 3, à medida que um dos fatores diminui uma unidade, o produto vai diminuindo. Ó, vamos observar como que ficou a sequência. Mais 12, mais 9, mais 6, mais 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Se fosse continuar, era menos 15, menos 18 e assim vai. Então, nessa multiplicação, à medida que foi reduzindo uma unidade, à medida que um dos fatores foi reduzindo uma unidade, reduzimos no nosso produto 3 unidades. B. Complete o quadro de multiplicações com base na regra concluída no texto teórico. Depois, complete as lacunas na sentença dada. Agora aqui eu tenho menos, tá vendo? Menos com mais, menos. Se os sinais forem diferentes, então já dá menos, tá? Menos com mais, menos. 3 vezes 4, 12. Menos com mais, menos. 3 vezes 3, 9. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6.
Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 0 é neutro. 3 vezes 1, 3. Menos com menos. Lembra que os sinais iguais dá mais? Então, menos com menos, mais 3. Menos 3 vezes menos 2, 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais 6. Menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12. Menos vezes menos, mais, né? Menos vezes menos, mais. Que os sinais iguais, mais. 3 vezes 4, 12. Então, aqui a gente já observa que na medida que foi reduzindo uma unidade em um dos fatores, ó, um fator é este. E os outros? Os outros são esses. Então, na medida que foi reduzindo uma unidade nos fatores, o produto, ao invés de diminuir, ele começou menos 12, menos 9, ele começou a aumentar. Menos 6, menos 3, 0, mais 3, 6, 9, 12, e o próximo era 15, 18, 21, 24 e assim vai. 2. Complete todas as multiplicações de dois fatores, sendo o primeiro menor e o segundo, sendo o primeiro menor do que o segundo, em que o produto seja 12. Então, eu tenho, o primeiro tem que ser menor, eu tenho 1 vezes 12, né? O menor de todos é 1. 1 vezes 12, com os dois positivos, é igual a 12. Tenho com o 2, o próximo depois de 1, 2. 2 vezes quanto que dá 12? 2 vezes 6. E os dois sendo positivos, mais 2 com mais 6, 12. 3 vezes, depois do 2, o 3. 3 vezes 4, 12. E os dois sendo positivo. Também temos, podemos colocar, ao invés dos dois, quando eles são iguais, vai dar positivo. Então, para dar positivo, ou é todos os dois menos, ou todos os dois mais. Fizemos com mais. Agora, podemos fazer com menos, né? Menos 1, vezes menos 12, ó. Ou, primeiro é o menor. Menos 12 é menor do que menos 1. Então, menos 12 vezes menos 1 dá 12. Menos com menos dá mais. Menos 6 vezes menos 2. 6 vezes 2, 12. Menos com menos dá mais. Menos 4, ele é menor do que menos 3. Lembra da reta? 0, 1, 2, 3. E aqui para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. 1 é maior que 0? Sim. 0 é maior do que o menos 1? Sim. E o menos 1 também, nessa mesma ideia, o menos 1 é maior do que o menos 2, o menos 2 é maior do que o menos 3, o menos 1 é maior do que menos 3, tá? Então, o menos 12 é menor do que menos 1. Quanto maior quando eles são todos negativos, quanto maior meu número, mais longe do zero ele vai estar, ou seja, menor ainda ele vai ser, tá? Quanto mais à esquerda, ele vai ser menor dos que estão à direita, tá? Então, 6 vezes 2, 12, menos com menos, mais. Menos 4 é menor, menos 4 é menor do que menos 3. É menor, ó, do que menos 3. Então, menos com menos, 12. 4 vezes 3, 12. Então, assim a gente finaliza o 2. O 3. Existe algum número conhecido como elemento neutro da multiplicação? Se a resposta for afirmativa, qual? Lá no texto teórico vocês vão ver que existe, né? O elemento neutro da multiplicação é quando eu faço a multiplicação, multiplico um fator por algum número e ele não vai se alterar. Então, qual é o número que eu multiplico e não se altera? O 1, né? Se eu multiplicar qualquer número por 1, vai dar ele mesmo. Então, sim, é o número mais 1. E é o mais 1. O menos 1 já altera o sinal, tá? 4. Em uma multiplicação de dois fatores, cujo produto é negativo, quais devem ser os sinais dos fatores? Para ser negativo, lembra que eles têm que ser diferentes.
Então, um dos fatores deve ser positivo e o outro negativo, ou seja, os sinais, eles têm que ser diferentes, tá bom? Um mais e um menos, um positivo e um negativo. 5. Determine o produto em cada multiplicação. Menos. Aqui, gente, vamos aqui, pronto. Menos vezes mais, menos com mais, sinais diferentes já sei que é menos. Sinais iguais eu sei que é mais. Então, 6 vezes 8, 48. 1 vezes 87, 87. Menos sinais iguais, mais 87. 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, dá 42. Dá 42. Sinais diferentes, menos 42. Sinais iguais, mais. 20 vezes 5, 100. 11 vezes 8, 88. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. 7 vezes 8, 56. Então, temos aqui, agora a resolução da outra. Mais com menos, menos. Então, aqui eu sei que vai dar menos, mais, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. 18 vezes 5, 90. Menos 90, né? Mais 18 menos 5. 20 vezes 8, 160. 57 vezes 4, 228. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 7, 84. O sinal a gente já tinha feito, né? O jogo de sinal. 26 vezes 2, 52. Sinais iguais, mais. Então, 6. Em cada sequência de multiplicação a seguir, pense quais propriedades podem ser utilizadas para desenvolver o cálculo de forma mais fácil. Depois, verifique se haveria algum modo mais prático em relação ao que você pensou. Então, temos aqui, eu tenho mais, eu posso fazer associativa, né? 5 vezes 2, eu sei que dá 10. Mais com menos, dá menos. Menos 19 vezes menos 10, menos com menos, sinais iguais, mais. 19 vezes 10, 190. Então, aqui na B, eu tenho 5 vezes 2, né? Eu posso fazer associativa, a comutativa, trazer para cá. 5 vezes 2 dá 10. Mais com menos, sinais diferentes, dá menos. Fica menos 10 vezes menos 19. 10 vezes 19, 190. Menos com menos, sinais iguais, mais. Vamos ver a letra C. Letra C, 20 vezes 5, sei que dá 100, menos com menos, sinais iguais, mais. Então, fica mais 100 vezes mais 37. Então, eu vou ter o 37 vezes 100, vou adicionar 2 zeros, né? 37, adiciono os 2 zeros, agora vamos ver o sinal. Mais com mais, sinais iguais, mais. Mais 3.700, é isso aí. E agora vamos ver aqui na D. Menos 20 vezes mais 5. Então, a gente vai ter 20 vezes 5, fizemos agora, né? Dá 100. Menos com mais. 20 vezes 5, 100. Sinais diferentes, menos. Aqui eu tenho 12 vezes 7. Se fosse 10 vezes 7, sinais diferentes, né? Sinais diferentes, menos. Então, menos. Manter o vezes, sinais diferentes, menos. Se fosse 10 vezes 7, dava 70. Só que 70 mais 2 vezes 7, que dá 14. 70 mais 14, 84. Ou seja, 7 vezes 2, 4, sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Sinais diferentes, menos. Agora, 100 vezes 84, né? Repito 84, adiciono os 2 zeros. Sinais iguais, menos vezes menos, sinais iguais, mais 4.800.
Essa é a resolução.